Não se trata de defender a inocência de Michel Temer, MDB, mas de questionar os métodos usados pela Operação Lava Jato. Esse é o ponto de partida da análise de Salah Khaled, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e doutor em Ciências Criminais, sobre a prisão do ex-presidente na última quinta-feira, 21. Para o especialista, a decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, é parte de uma estratégia política para recuperar a legitimidade da Lava Jato. O que a gente está testemunhando é um jogo político, sem sombra de dúvidas. O meu exame sobre essa decisão vai levar à constatação de que a operação pode ser vista dentro de uma estratégia, e não necessariamente dentro de algo que seja compatível com as funções que um magistrado deveria exercer, afirma. Do ponto de vista jurídico, Khaled questiona os fundamentos para a determinação da prisão preventiva. Acho que, juridicamente, os fundamentos para a prisão preventiva são questionáveis. Existe uma espécie de suposição de que, pelo simples fato de ocupar uma determinada posição hierárquica, haveria conhecimento, controle, haveria determinadas atividades por parte do ex-presidente Michel Temer. E me parece que isso não é suficiente, acrescenta. Os requisitos para a aplicação de uma prisão preventiva estão descritos nos artigos 311 e 312 do Código Penal Brasileiro. 2 requisitos são físicos: haver prova relevante da existência de um crime, materialidade, e haver provas da autoria do crime. Outros 4 requisitos são considerados alternativos: necessidade de garantir a estabilidade da ordem pública, garantir a estabilidade da ordem econômica, garantir a conveniência da instrução, ameaçando testemunha, destruindo provas, ou de garantir a aplicação da lei penal, em caso de risco de fuga. Nenhum deles estava expresso, ou justificado de maneira suficiente, na decisão de Bretas que levou à prisão de Temer. Para Khaled, não é de hoje que as prisões preventivas têm sido usadas à margem da lei para atingir objetivos políticos. Durante muito tempo, foi feita uma espécie de vista grossa à utilização da prisão preventiva como uma forma de forçar delação ou colaboração premiada. E, se a gente for pensar isso no contexto de um jogo político, que é o que está se apresentando, a prisão do Temer soa como uma espécie de cartada que a Operação Lava Jato move contra o Supremo Tribunal Federal, STF, em um momento em que o Supremo fecha o cerco sobre ela. O especialista também chama a atenção para a negativa do relator do processo na segunda instância, o desembargador Ivan Attieh, de autorizar de ofício um habeas corpus ao ex-presidente, remetendo o caso ao plenário. Segundo o professor, isso demonstra mais uma vez que o judiciário está vulnerável a pressões externas, comprometendo a lisura das decisões proferidas. Quando a gente tem um juiz que sente receio de julgar um habeas corpus porque vai ter que enfrentar uma pressão social muito grande, a gente vê a que ponto a gente chegou ao país, lamenta. Diante do conflito travado entre ministros do STF e a força-tarefa da Lava Jato, Khaled vislumbra 2 saídas possíveis. Das duas, uma: ou essa legitimidade de algum modo é recuperada a ponto de o Supremo retroceder, ou, como já aconteceu em outros momentos históricos, vai haver, por conta de um corporativismo e de interesses conjuntos, um fechamento no Supremo em relação a essas questões. Porque agora os ministros do STF percebem que definitivamente as coisas foram longe demais e em breve eles próprios estarão sendo ameaçados, se não colocarem um freio, prevê. Além do ex-presidente Michel Temer, outras 9 pessoas foram presas, entre elas o ex-ministro de Minas e Energia e ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco. Temer é acusado de ter recebido R$1 milhão em propina por meio de seu amigo pessoal, o coronel João Batista Lima Filho, considerado pelo MPF o operador financeiro do ex-presidente. As denúncias foram baseadas em uma delação premiada do dono da empreiteira Engevix, José Antunes Sobrinho.